igreja. Se você quiser tirar o áudio desse, para de repente não dar microfonia. Nós vamos estar lendo um texto em Atos 5:17. Eu fui pego de surpresa. Eu vim para a igreja tão contente que eu vi o pastor Natanael. Eu vim fervendo. Aí Deus prepara uma surpresa dessa, né? Eu nem ia gravar, mas eu comprei um microfone novo e eu quero testar, então a gente vai gravar. Você vê como que é as coisas de Deus, né? E eu preciso testar antes de levar para o evento. Então eu tenho que gravar. olha a situação que Deus me coloca, no estreito. Os irmãos acharam? Atos 5:17. Amados, eu estava preparando essa palavra para uma breve saudação, para falar bem rapidinho, né? Mas eu me entrego aqui na mão do Senhor para que o Senhor venha falar com a igreja. Amém? Olha só, eu vou ler aqui com os irmãos. Isso, vamos ler. Deus dessa obra. Respondendo Pedro. Aleluias. Olha só, vocês estão pertinho aí, viu? Não vai mudar muita coisa não, porque a gente vai ler do 17, mas eu quero ler, para vocês sentarem, eu quero ler o 34 com a igreja. E aí vocês sentam, tá bom? Vamos lá. Versículo 34, tá? Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. 35. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias, levantou-se Teudás, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhes deram ouvido foram dispersos. Agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra é do homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. Aleluias. Os irmãos entenderam a palavra? Amém. Aleluias. Essa palavra é poderosa, podem se assentar. Eu vou começar desde o versículo 17, o irmão pode colocar no 17, e a gente vai desenrolando o texto, e o Espírito Santo vai trazendo a revelação desse texto, amém? Glórias a Deus, aleluias. Vamos lá. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinaram. E logo aqui o Senhor, ele nos entrega a nossa primeira revelação.
aonde o Espírito Santo fala a cada um de nós que por muitas vezes vão tentar te impedir, por muitas vezes vão impedir o seu ministério, por muitas vezes vão se levantar com inveja, por muitas vezes poderão ter até poder de te impedir, mas quando entrar alguém que terá o poder de te impedir, o anjo ele intervirá e ele abrirá as cadeias, seja a cadeia que for, seja o poder que for, porque a obra de Deus ninguém impede. Mas tem um detalhe, o primeiro detalhe é nós observarmos a posição que aqueles apóstolos estavam. Aqueles apóstolos estavam indo diante de Deus, levando a palavra de Deus, que é o que o anjo fala, continua, vai lá e leva a palavra de vida. E quando nossa vida está alinhada com o propósito de Deus, com o propósito do céu, não tem cadeia, não tem prisões, não tem poder que vai nos prender. E se de repente o inimigo, porque o inimigo ele gosta de assustar, o inimigo, a única coisa que ele tem é isso, é o falar, é o assustar, é o tentar. Não é verdade? Porque maior é o nosso Deus. E por mais que ele tente, por mais que ele se levante, Deus já fala aqui com cada um de nós. Ei, fica calmo que se for prisão eu abro. Ei, fica tranquilo que se for poder eu sou mais poderoso. Ei, vai porque eu vou na sua frente. Continua no propósito. Continua no propósito. E pode ter certeza que vão se levantar. E pode ter certeza que vão se levantar. Vão se levantar. E se levantam, tem uma coisa que eu sempre costumo dizer: se levantam é porque está no caminho certo. Porque quando está no caminho errado as coisas não dão errado. Quando está do jeito que o diabo gosta, as coisas vão fluir, porque você está do jeito que ele gosta. Mas quando se levanta vento, quando se fecha a porta, quando bate vendaval, é o inimigo em pânico, é o inimigo em choque. Quando está tendo limpeza, quando está tendo libertação, quando está tendo transformação no lar, aí começa a se levantar tempestade, aí o inimigo começa a querer assustar, mas o anjo do Senhor fala assim: ei, continua no propósito. Aleluias, louvado seja Deus. Apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Eles voltaram ao propósito. Eles tinham um propósito e eles voltaram ao propósito. Chegando porém o sumo sacerdote, os que estavam com ele invocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo-os lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos lá dentro. Olha Deus aí, ó. Olha Deus aí, ó. Deus ele vai mandar os teus anjos a seu favor e vai confundir a mente do inimigo. O inimigo vai ficar confundido. O inimigo vai vir para te atacar e vai ficar confundido. O inimigo vai vir no lugar que ele estava planejando. Sabe, aquela armadilha que ele estava preparando, aquela emboscada. Já ouviu aquele versículo lá? Deus te livrou do laço do passarinheiro. Já ouviu como que é essa história? O passarinheiro ele fica escondido atrás da árvore e ele coloca lá o laço para prender o pássaro quando o pássaro passar por ali. Mas aqui o Senhor está falando assim, ó: vão chegar lá e não vão ver nada, e tu vai passar e tu vai ter livramento do laço do passarinheiro. O inimigo vai ficar confundido, ninguém vai ver nada. Os seguranças estão lá na porta, o passarinheiro está lá vigiando a armadilha. Você passou e ele não viu, e ninguém viu nada, como isso? Mas como isso? Aleluias, louvado seja Deus. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que
encerrastes na prisão, estão no templo ensinando o povo. Ó, aleluias! Os homens que vocês colocaram na prisão estão no templo ensinando o povo. Eita, eu já vejo uma reunião no inferno. O diabo falando assim, ó, mas aquela prisão lá, aquele povo que era para estar parado, eles estão adorando. Sabe aquela igreja que a gente estava colocando aquele esfriamento espiritual? Sabe aquela igreja que estava difícil, nós estava quase vencendo, estava tendo aquele aprisionamento, aquele peso? Eles estão adorando de novo. Eu acabei de vir de lá. Estão adorando de novo. Ei, não consegui nem chegar perto porque a presença de Deus estava forte lá de novo. E desde o começo do culto eu senti a presença de Deus de uma forma diferente neste culto hoje. E eu tomo posse em nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque Deus é conosco. Porque onde quiseram fechar a porta da igreja prevaleceu. Aleluias. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui de novo, pregando a palavra de novo, cheio de alegria de novo, com o coração queimando de novo. Estamos aqui de novo e a porta da igreja não se fecha, em nome de Jesus. Aleluia. Ei, olha lá, estão lá de novo, nós estamos aqui de novo, pastor. Aleluias, aleluias. Oh, aleluia, o inimigo falou que ia fechar a porta e nós estamos aqui de novo. Oh, aleluias, louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, general dos generais. Quem há de se levantar contra o nosso Deus? Quem há de se levantar contra a obra de Deus? Quem há de se levantar? Aleluias! Louvado seja Deus, estamos aqui de novo. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Aleluias! Mas aí a perseguição não para. Aí a perseguição continua. E o texto continua. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: nós vos admoestamos, não vos admoestamos, nós... Você colocou esse versículo? Deixa eu ver. Com violência, porque temiam ser apedrejados. Então o capitão com os servidores os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados. Era um versículo antes. Esse é o 26. Aleluias. Aleluia. 27. Trazendo-os. 27. E trazendo-os apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote e os interrogou. 28. Dizendo: não vos admoestamos, eu queria outra tradução, nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Aleluias. Louvado seja Deus. A palavra em si, ela fala, eles estão falando porque a pregação era justamente falando: foi culpa de vocês, vocês mataram Jesus, e aí eles ficavam com raiva por causa daquilo, porque estavam jogando a culpa da morte do Senhor sobre as costas dele. Aleluias. Mas aqui, ó, nós não admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Próximo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluias. A palavra é muito forte, é difícil até mesmo de pregar, irmãos. É difícil até mesmo de pregar, mas a palavra fala: o que mais importa é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mas eu ainda vou muito além, irmãos. Importa mais obedecer a Deus
do que você ficar olhando para o homem, porque muitas das vezes a gente está vendo aqui um texto de perseguição, muitas das vezes nós estamos aqui neste momento de perseguição, e aí tem o mal olhado, e aí tem o mal falado, e aí tem gente que fala que você não prega, e aí tem gente que fala que você não louva, que você não sabe, mas Deus mandou você ir, Deus te livrou lá do cárcere, abriu o cárcere e te mandou você ir, e aí você tem uma palavra aqui, ó, de Pedro para você, ó, de Pedro para você. Ei, obedece a Deus, não se importa com o que o homem fala, não se importa com o que o homem pensa, não se importa com o julgamento do homem, porque foi Deus que te escolheu. E você sabe o que é mais lindo? Deus olha dentro do coração, Deus, ele sonda o coração do homem, ele consegue ver algo que nem eu mesmo vejo. Quantas das vezes eu olho para o Pai e falo: Pai, mas o que o Senhor vê em mim? O Pai fala: grandes obras eu tenho na sua vida. E assim é cada um de vocês. Quantas vezes o inimigo nos sopra no ouvido: você não vai louvar nada, ninguém vai ser curado quando você louvar, ninguém vai ser liberto quando você louvar, ninguém vai ser liberto quando você orar, não vai ter cura, não vai ter transformação. É isso que o inimigo sopra, é isso que o inimigo tenta gritar nos nossos ouvidos todos os dias. E aí o Senhor fala aqui com nós: ei, não dá ouvido para o inimigo, ei, não dá ouvido para a depressão, ei, não dá ouvidos para nada neste mundo, para ninguém neste mundo. Ouve a minha palavra, ouve a minha voz. Eu falei que vai ser, vai ser. Eu falei que vai acontecer, vai acontecer. Aleluias. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Eita, você sabe o que é isso? O que eles estão pregando, que o povo fica revoltado, é porque a nossa pregação, ela, como é que fala? Ela denuncia o pecado. A nossa pregação, ela denuncia o pecado. E eu, como um pregador da palavra do Senhor, pela infinita graça e misericórdia do Senhor, eu tive muita dificuldade no começo. Sabe por quê? Porque Deus me deu muitas palavras duras, muitas palavras que eu falava: Senhor, mas logo eu sou tão pequeno. E o Pai fala assim: a minha palavra, ela denuncia o pecado. Não se importa com o que vão pensar, não se importa, porque tem gente que vai ser transformado, tem gente que vai aceitar a palavra e vai ser transformado. Aleluias. E é isso que a palavra fazia naquele tempo, ela denunciava: ei, Jesus veio por vocês, vocês abriram mão do Jesus que veio para salvar a vida de vocês, vocês eram os filhos. Por isso que a graça, ela se estendeu a todos, porque para os filhos eles rejeitaram. Aleluias. E agora nós denunciamos o pecado, e no mundo aí fora tem muito pecado que está sendo denunciado. Está tendo muita guerra, amados, está tendo muita guerra aí fora. Está tendo guerra contra o homossexualismo, está tendo guerra contra a apologia às drogas, que agora é moda. Está tendo muita guerra. Qual é o partido que nós estamos comprando? Qual é a guerra, qual é a batalha que nós estamos entrando? Porque o que não falta é guerra. Qual é o pecado que nós estamos denunciando? A palavra do Senhor que eles estão indo contra uma pessoa, um grupo que está denunciando o pecado. E o Senhor quer que nós denunciemos o pecado. Esse é o nosso chamado, essa é a palavra. A maioria das vezes a palavra que nós queremos é a palavra de bênção, e é a palavra que eu mais quero também, é a palavra de vitória. Mas eu vou liberar uma palavra de bênção aqui para vocês agora, em nome de Jesus Cristo. Ei, vocês querem ser abençoados? Vocês querem ser vitoriosos nas suas batalhas? Dobra o joelho dentro de casa, se levanta dentro de casa em jejum e oração, invoca a presença de Deus dentro do seu lar, invoca dentro do lar, porque o Senhor vai enviar anjos lá a seu favor. E eu libero essa palavra para vocês. Ei, denuncia o pecado. Se você não começar a denunciar o pecado, você vai começar a compactuar com o pecado. Próximo versículo. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aleluia!
E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas aí entra a palavra que a gente leu. Antes de entrar nessa palavra, eu tô com algo aqui que eu ouvi uma pessoa falar que foi muito incrível. Vocês veem a insistência desse homem, desses apóstolos em querer pregar a palavra de Deus? Vocês veem a insistência? Eles estão sendo perseguidos, eles foram presos e aí eles estão lá brigando. Não, eu vou pregar, não, eu vou pregar. Não é isso que a gente está vendo, a grosso modo? Por que há uma insistência no crente? Por que há essa insistência dentro de nós? Sabe? Algo dentro de nós busca ao Senhor. Algo dentro de nós deseja ao Senhor como a certeza da vida. Nós dentro de nós temos algo que nós não sabemos explicar e deseja ao Senhor como a certeza da vida eterna, a certeza da vida. E aí eu ouvi uma história, eu queria colocar uma historinha aqui rapidinho sobre as tartarugas, quando a mãe ela dá a luz lá, coloca os ovos e aí os ovos trincam na areia da praia. A primeira coisa que a tartaruga faz é ir para a água, mas ela nunca viu a água, ela não sabe a direção da água. Como que elas vão certinho? Assim somos nós. A gente nunca viu com os nossos olhos o nosso Deus. O nosso Jesus é só aqui, ó. Aí a palavra fala assim, ó, um versículo antes. Aqui, ó. Nós também, ó, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo de Deus, ele testifica no nosso coração. Irmãos, e quando a gente está passando por um momento tão difícil e a gente quer desistir e a gente fala, não aguento mais, Senhor, para mim já deu, e o Espírito Santo testifica, ei, aquele é o caminho, não adianta sair, a vida é ali, continua. E aí você pensa, não tenho mais como correr da vida, eu não tenho como correr da vida. Jesus é a vida, Jesus é o pão, Jesus é a vida, Jesus é tudo que nós precisamos. Eu não tenho como correr da vida, e o Espírito Santo, ele nos guia pelo caminho do mar, assim como aquelas tartaruguinhas. Todo dia a gente vem para a igreja atrás da vida, louvar, adorar a vida, glorificar o dono da vida, exaltar o dono da vida, porque nós estamos aqui caminhando com o Espírito Santo para a vida. Um dia Jesus vai raiar no céu e o Espírito Santo vai nos entregar a Cristo, assim, ó, toma sua noiva, e aí nós viveremos a vida eterna. Há algo dentro de nós que fala, que nos ensina o caminho certo. Aí porque eu falei da tartaruguinha? Se você fosse a tartaruguinha e a sua carne, a sua mente está falando, ei, vai para lá, mas o mar está lá. E agora que você sabe que você tem que ir para o mar, você vai para o outro lado? Até uma tartaruguinha recém-nascida, ela não se desvia do seu caminho. Quanto mais a gente que é racional, adultos, maduros, e o Espírito Santo fala, não vai para lá, não vai. O caminho é aqui. Ei, continua firme e forte. Tem uma caminhada, tá longe, a gente não consegue ver. O sol tá queimando, tá tostando. Mas continua na direção. Continua no plano, continua no projeto, continua na direção. Continua no caminho da vida. Aleluias. Louvado seja Deus. E aí nós entramos aqui, ó. E disse-lhes, varões israelitas. Que versículo que nós estamos? 34, aí. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel. Vocês conhecem Gamaliel? Gamaliel foi o professor de Paulo. Era um cara super bem conceituado. Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando do cara. Doutor da lei, venerado por todo o povo. Mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, próximo, e disse-lhe, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a este homem, próximo, porque antes desses dias levantou-se Tadeu, dizendo, ser alguém
E este ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Próximo, eu não vou ler o próximo, mas o outro foi outro exemplo. Aí depois se levantou Judas, reuniu um monte de gente com a sua pregação, só que quando ele morreu, o povo se dispersou. Então o homem mais sábio, que ele não era cristão, mas ele era o mais sábio, ele falou assim, ó: se esse Jesus aí não for de Deus mesmo, não for coisa séria, ele vai morrer, ele morreu, logo logo os homens vão se dispersar. Mas se esse Jesus aí, ele for sério mesmo, for o filho de Deus mesmo, a gente vai se encontrar lutando contra o próprio Deus. Olha que forte. Um incrédulo, ele percebeu que tocando naquela pessoinha, que tocando no Filho de Deus, ele estaria lutando contra o próprio Deus. Aleluias. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Oh, aleluias. Amados, hoje nós estamos em 2023. 22, né? Disfarça. Tá gravando, você corta. Eu posso dizer que faz 2022 anos que esse Gamaliel falou isso, ó. E até hoje a gente tá se reunindo aqui na igreja. Até hoje ele falou, não falou que ia se dispersar? Ó, nós aí, ó, o tanto de igreja que tá espalhada aí, ó. E o nome do Senhor sendo louvado e sendo glorificado. Passa dia, passa ano, passa o que for. O nome do Senhor continua sendo glorificado. Oh, aleluias, porque o nosso Deus é poderoso. Mas você sabe uma coisa que é interessante? Uma coisa que é interessante, que o Espírito manda dizer para cada um de vocês: olha, também se levantaram e falaram assim, ó: ei, esse daí já tentou isso, logo logo ele apaga o fogo. Ei, esse daí já tentou fazer isso, logo logo ele desanima. Ei, agora entrou na igreja aí, ó, tá falando que é crente, logo logo ele se desvia. Aí o Senhor vai mostrar para cada um que falou isso aí, ó: passa ano, entra ano, sai ano, e ele tá cada dia mais firme na casa do Senhor. Ele não se desvia, ele não se... Por quê? Porque eu sou a luz para os seus caminhos. Aleluia. Eu sou a água que sustenta, eu sou o pão que o alimenta. Ei, tá comigo assim como minha palavra não passa, ele não passará. Não passará. Eu profetizo na vida de cada crente que aqui está, que vão se enraizar, vai criar raiz e não passará. Não passará, em nome de Jesus, não passará. Aleluia. Tadeu passou, o outro apóstolo lá passou, mas com Cristo a gente não passa. Com Cristo a gente permanece, a gente prevalece. Aleluias. Longa pode ser a caminhada, podem tentar nos prender, podem tentar nos parar, podem invejar, podem caluniar, podem fazer o que for, mas não passará. Não passará. Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui Gamaliel, ele falou assim, ó. Gamaliel falou assim, ó: vamos então tomar cuidado, porque senão nós podemos nos encontrar brigando com Deus. Vai ter gente na nossa família que vai começar a respeitar o nosso ministério. Vai ter gente dentro da nossa igreja que vai começar a respeitar o nosso ministério. Vai ter marido que vai começar a respeitar o ministério da esposa. Aleluias! Louvado seja Deus! Vai ter homens que vão começar a respeitar a sua oração. Na hora que você bater o pé e levantar a mão, o inferno tremerá. Em nome de Jesus! Aleluias! Louvado seja Deus! Glória a Deus, aleluias, oh aleluias, oh aleluias, oh aleluias, oh aleluias, Tu és santo e poderoso Deus, aleluias, aleluias. Derrama autoridade, Pai, sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor, aleluias. Derrama unção, derrama graça, Espírito de Deus,
sobre cada um que aqui está, Pai. Senhor, fortalece os corações, anima os ânimos, Pai. Renova o ânimo, renova as forças, Pai. Aleluias. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, vai dando renovo espiritual, vai dando renovo na casa hoje, Pai. Aleluias. Renova, Senhor, o nosso jeito de adorar, Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Senhor, incendeia a nossa oração, Pai. Incendeia a nossa adoração, Pai. Incendeia o nosso louvor, aleluias. Nós queremos queimar, aleluias. Glória, glória, glórias, aleluias. Oh, aleluias. Versículo 40, e nós já vamos finalizando. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixassem ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e nas casas não cessaram de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Aleluias, louvado seja Deus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Amados, tenho certeza aqui que todos já passaram, ou estão passando, ou vão passar por uma aprovação. Todos sabemos que a aprovação, ela leva ao crescimento e ela leva ao amadurecimento. Mas no momento da aprovação a gente não entende. Mas no meio da prova a gente não entende. No meio do processo é muito dolorido. As ondas elas batem, elas te atordoam, o sol do deserto te castiga, te desorienta, e a gente não entende o que está acontecendo. Mas no dia que isso acabar, no dia que isso passar, a gente vai se regozijar e falar assim: ai, como eu me alegro de ter suportado até o fim a minha prova. Aleluias! Eu te agradeço, Deus, por ter me dado forças para suportar até o fim. Obrigado, Senhor, porque eu não merecia ser salvo, eu não merecia ser liberto, eu não merecia, Senhor, a sua morte lá na cruz. O Senhor me alcançou, me limpou, me sarou, me amadureceu e me deu estrutura para estar aqui. E eu vou falar do seu santo nome para o resto da minha vida. E eu vou declarar que na minha vida e na vida da igreja, nós iremos falar do nome de Jesus para o resto das nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Jesus, nós vamos falar do teu nome para o resto das nossas vidas. Pai, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Pai. Amém, amém e amém. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.